Olá! O livro sobre o qual vou falar hoje tem em sua ficha catalográfica a informação de que é um livro sobre o Brasil, é um livro sobre história, é um dicionário. Mas eu não estou certa de que ele seja apenas isso. Porque, embora feito no formato de um dicionário, ou seja, com palavras iniciando pela letra A, depois pela letra B, e assim até o final do alfabeto, os, digamos, verbetes não são tão convencionais assim. É um livro muito prazeroso de se ler, muito criativo e que dá uma ideia diferente para nós, não só da palavra dicionário, mas também do acontecimento da nossa independência. Chama-se Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, da autoria de Eduardo Bueno, da editora Pio. Como eu disse no início, ele é um dicionário porque ele vai nos dando as letras, letra A, depois nós passamos para letra B e assim nós vamos indo. Letra B, as páginas todas elas têm riquíssimas ilustrações. E eu vou ler algum desses verbetes, para vocês verem por que eu acho que dicionário não é exatamente o gênero literário, o gênero textual em que esse livro se enquadra, porque a linguagem dele é uma linguagem típica da crônica. Vamos iniciar pela letra A, pela primeira palavra, que é abdicação. Diz assim: as palavras são engraçadas. A gente acha que elas estão às nossas ordens, mas muitas vezes elas seguem ordem própria. Por exemplo, a abdicação de Dom Pedro I foi o último ato dele diretamente ligado ao Brasil. Deveria, portanto, aparecer lá no final do livro, talvez até como o último verbete. Acontece que, em ordem alfabética, abdicação vem antes de quase tudo, porque não é comum encontrar palavras que comecem com A. Já AB é um prefixo de origem latina que indica separação. No caso de abdicação, trata-se de um afastamento voluntário, ou quase, pois abdicar é um ato pelo qual um soberano abre mão do poder, entregando-o, em geral, para um membro de sua família. Dom Pedro I abriu mão do poder e se afastou do Brasil às 2 da manhã de 7 de abril de 1831, partindo para Portugal no dia seguinte. O documento por meio do qual ele abdicou era curto e grosso. Aspas. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que muito voluntariamente hei abdicado na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara. Fecha aspas. Mas na hora em que entregou o papel para um comandante militar, Dom Pedro foi afastado por pressão do exército, tipo convidado a se retirar, o imperador foi mais emotivo e menos formal. Ele disse: aqui está a minha abdicação. Desejo que sejam felizes. Retiro-me para a Europa e deixo um país que amei e que ainda amo. Como Dom Pedro tinha proclamado a independência em 7 de setembro de 1822, ele governou o país ao longo de 6 anos e 6 meses. Como havia chegado em 1808 aos 10 anos incompletos, quer dizer que ele viveu aqui por 23 dos seus 36 anos de vida. O Dicionário da Independência começa então pelo fim, com o momento em que o homem que bradou:
independência ou morte. Percebeu que era hora de ir embora do país que tanto amava. Vejam se isso não está mais para uma crônica do que para um verbete de dicionário, tá, né? Vamos ver aqui. Na letra B diz assim, bandeira. Foi na Idade Média, quando os exércitos levavam um estandarte com um pedaço de pano na ponta, com as cores e o símbolo que os identificavam, que as bandeiras se popularizaram. Atualmente, todo país, estado, cidade, reino e até time de futebol tem sua bandeira, pois elas são a representação visual dessas entidades. Nada mais natural, portanto, que ao deixar de ser colônia e virar império, o Brasil ganhasse um novo pavilhão, um dos sinônimos de bandeira. Em 16 de novembro de 1822, a bandeira imperial foi adotada como um dos símbolos da independência. Criada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré, com a ajuda de José Bonifácio, tinha o fundo verde, um losango amarelo-ouro no meio e no centro deste losango o brasão imperial. Em cima do brasão, uma coroa dourada de fundo vermelho. E embaixo dele, um ramo de café e um de tabaco, os dois produtos que geravam mais renda para o Brasil. O brasão era formado por um escudo verde e tinha no centro uma esfera chamada esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo em vermelho. Em volta da cruz, que simbolizava o catolicismo, havia um aro de fundo azul com 20 estrelas, que representavam as províncias brasileiras. No dia 1º de dezembro de 1822, por meio de um decreto, Dom Pedro fez algumas modificações na primeira versão da bandeira imperial e alterou o fundo da coroa de vermelho para verde. E temos aqui a imagem da bandeira. Mais adiante, tem uma muito interessante chamada brasileiro. Todo mundo sabe o que quer dizer brasileiro, certo? Errado. Originalmente, a palavra brasileiro era usada apenas e tão somente para se referir às pessoas que trabalhavam com o tráfico do pau-brasil. E estava correto, pois o sufixo eiro indica um ofício, como em sapateiro, ferreiro, bombeiro. Para citar ocupações da época, temos o pimenteiro, comerciante de pimenta, o baleeiro, caçador de baleias, e o negreiro, traficante de escravos. Por isso, brasileiro era depreciativo. Na verdade, quase uma ofensa. E era com essa intenção malévola que integrantes das cortes constituintes portuguesas chamavam Dom Pedro de o brasileiro. Se as regras gramaticais tivessem sido corretamente aplicadas, deveríamos nos chamar e sermos chamados de brasilienses, como, aliás, o somos em inglês, Brazilians, e em francês, Brésilien. Vejam se isso não é absolutamente interessantíssimo. Estou tentando achar aqui alguma coisa a mais, que são aqui sobre os índios. Olhem que linda a página aqui do índio. O nome dado aos nativos do Novo Mundo foi fruto de um equívoco brutal. Cristóvão Colombo batizou-os de índios, pois achou que tinha chegado na Índia. Mais equivocado e ainda mais brutal foi o destino reservado a esses povos. Foram caçados, escravizados, espoliados e quase extintos. No tempo da independência, praticamente não restavam indígenas
pelo menos não livres, nos arredores do Rio de Janeiro e de São Paulo. Nas regiões mais afastadas do Sudeste, a população nativa girava em torno de 1 milhão de indivíduos, em especial nas selvas do Norte. 3 dos mais destacados líderes da independência, José Bonifácio Gonçalves Ledo e o arcebispo da Bahia, Dom Romualdo Seixas, redigiram projetos que visavam viabilizar a inserção pacífica dos nativos na nova nação que nascia. Tais projetos nunca saíram do papel. Infelizmente, ainda hoje, passados 2 séculos da independência, os povos indígenas seguem perseguidos no Brasil. Como muitos dos livros aqui já apresentados, é um livro para ser lido devagar, um livro para ser apreciado, um livro para ser degustado. E é a bela sugestão que trago hoje em Na Saleta de Leitura. Dicionário da Independência, 200 anos em 200 verbetes, de Eduardo Bueno, editora Pio. Boa leitura!